1 Coríntios 15, 1 a 58. Irmãos, quero trazer à memória o evangelho que pregamos, o evangelho que vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio dele vocês são salvos, se tão somente permanecerem fiéis à mensagem que preguei. Caso contrário, terão crido em vão. Pois primeiramente lhes transmiti o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Apareceu também a Tiago e, depois, a todos os apóstolos. E, por último, como a um abortivo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei mais que todos eles, embora não tenha sido eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Seja ou não eu, seja ou não eles, é assim que pregamos e é assim que vocês creram. Se pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, então nem Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, inútil também é a fé que vocês têm. E, se for assim, nós, que pregamos a Deus, somos descobertos como falsas testemunhas, porque testemunhamos contra Deus, dizendo que ele ressuscitou a Cristo, o que não fez, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, a primícia dos que adormeceram. Pois, como a morte veio por meio de um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, em sua devida ordem. Cristo como primícias, depois, quando ele voltar, os que pertencem a ele. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que Deus ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pois Deus fez todas as coisas serem submissas a Cristo. Ao dizer que tudo lhe foi submisso, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que lhe submeteu todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho estará sujeito àquele que lhe submeteu todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não, o que farão aqueles que são batizados em prol dos mortos? Se os mortos não ressuscitam de modo algum, por que são batizados em prol deles? E também porque nós nos expomos a perigos a cada momento. Todos os dias estou enfrentando a morte, isso é certo, irmãos, tão certo quanto o orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei contra animais ferozes em Éfeso, que vantagem obtive? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se deixem enganar, mas companhias corrompem bons costumes. Voltem à sobriedade e não pequem, pois alguns de vocês não têm conhecimento de Deus. Falo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém perguntará: como serão ressuscitados os mortos? Com que tipo de corpo virão? Vocês como tolos. Aquilo que vocês plantam não nasce se não morrer primeiro. E, quando vocês plantam, não plantam o corpo que virá a ser,
mas apenas a semente, seja de trigo ou de alguma outra semente. Deus dá o corpo conforme o seu plano, e a cada tipo de semente ele dá um corpo próprio. Nem toda carne é a mesma, os homens têm uma carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro o das estrelas. As estrelas diferem umas das outras em esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é sepultado é perecível, mas o que ressuscita é imperecível. É sepultado em desonra, mas ressuscita em glória. É sepultado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É sepultado um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, porém, tornou-se espírito vivificante. O espiritual, porém, não vem primeiro, mas sim o natural, o espiritual vem depois. O primeiro homem, vindo da terra, é terreno, o segundo homem, o Senhor, vem do céu. Como foi o primeiro homem, de barro, assim também são os homens terrenos, e como é o celestial, assim também são os celestiais. E, assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. O que digo é isto, irmãos: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se vista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se vista de imortalidade. Quando, porém, este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e inabaláveis. Dediquem-se sempre à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Agora, irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o Evangelho que vocês aceitaram e no qual permanecem firmes. Por meio dele vocês são salvos, se tão somente continuarem firmes na mensagem que preguei. Caso contrário, vocês creram em vão. Antes de tudo, passei a vocês o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham dormido. Em seguida, apareceu a Tiago e, depois, a todos os apóstolos. E, por último, como a um, nascido, fora de hora, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça dada a mim não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei mais que todos eles, embora não tenha sido eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Seja eu ou os outros, é isso que pregamos, e é isso que vocês creram. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês podem dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo foi ressuscitado.
E, se Cristo não foi ressuscitado, a nossa pregação é inútil, e inútil também é a fé que vocês têm. Nesse caso, somos descobertos como falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, o que não teria acontecido se de fato os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, então nem Cristo foi ressuscitado. E, se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês não tem fundamento, e vocês ainda estão em seus pecados. Se dessa vida somente esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como primícias dos que adormeceram. Porque, assim como por um homem veio a morte, assim também por um homem veio a ressurreição de todos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um na sua devida ordem, Cristo como as primícias, depois, os que pertencem a Cristo, quando ele vier. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque Deus ressuscitou tudo dentre os mortos, pondo tudo debaixo dos seus pés. Ao dizer que tudo foi ressuscitado, é evidente que se exclui aquele que ressuscitou tudo. E, quando todas as coisas estiverem sujeitas a ele, então o próprio Filho estará sujeito àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não, que proveito tiram os que são batizados em favor dos mortos? Se os mortos de modo algum ressuscitam, por que são batizados em favor deles? E nós, por que corremos perigo a cada momento? A cada dia, enfrento a morte. Sim, irmãos, com o mais profundo orgulho que tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, declaro que morro diariamente. Que adianta lutar com feras em Éfeso, se não é para ter esperança na ressurreição? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se deixem enganar. Más companhias corrompem bons costumes. Voltem à sobriedade, como é justo, e não pequem, pois alguns de vocês, de fato, não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém perguntará: como serão ressuscitados os mortos? Com que tipo de corpo virão? Insensato! O que você semeia não morre a menos que morra. E o que você semeia não é o corpo que virá a ser, mas o grão nu, seja de trigo ou de outra semente. E Deus dá o corpo segundo o seu querer, e a cada semente dá o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma. Há uma carne para os humanos, outra para os animais, outra para as aves e outra para os peixes. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas o esplendor dos celestes é de um tipo, e o dos terrestres é de outro. O esplendor do sol é de um tipo, o esplendor da lua é de outro, e o esplendor das estrelas é de outro, e até uma estrela difere em esplendor de outra estrela. Assim acontecerá na ressurreição dos mortos. O corpo é sepultado em decadência, mas ressuscitado em incorruptibilidade. É sepultado em desonra, mas ressuscitado em glória. É sepultado em fraqueza, mas ressuscitado em poder. É sepultado como o corpo natural, mas ressuscitado como o corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, um espírito vivificante. O espírito vivificante veio, porém, depois do natural, não o espiritual primeiro, mas o natural e depois o espiritual. O primeiro homem, vindo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como o homem terreno, assim são os que são terrenos, e como o homem celestial, assim são os que são celestiais.
E, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Digo a vocês, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é decaível pode herdar o que é incorruptível. Vejam, eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitados serão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que este corpo corruptível se vista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se vista de imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não será em vão. Capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o evangelho que vocês aceitaram e no qual permanecem firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se tão somente continuarem firmes na palavra que lhes preguei, caso contrário, terão crido em vão. Porque primeiramente lhes entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham dormido. Depois apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos. E, por último, como a um nascido fora de hora, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não fui eu, mas a graça de Deus que está comigo. Seja eu ou eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês podem dizer que não existe ressurreição de mortos? Se não existe ressurreição de mortos, então nem Cristo foi ressuscitado. E, se Cristo não foi ressuscitado, inútil é a nossa pregação, inútil também é a fé que vocês têm. Nesse caso, somos descobertos como falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, algo que ele não fez, se de fato os mortos não são ressuscitados. Pois, se os mortos não são ressuscitados, nem Cristo foi ressuscitado. E, se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês é vã, vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se é apenas para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que dormem. Porque, assim como por um homem veio a morte, pelo homem também veio a ressurreição dos mortos. Pois, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um segundo a sua ordem, Cristo como as primícias, depois, os que pertencem a Cristo, quando ele vier. Por favor, compartilhe suas orações nos comentários. O Senhor está sempre ouvindo até mesmo a sua voz mais baixa. Deus te abençoe.